Êxodo, capítulo 32. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: Desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: Tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: Ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios: Foi com intenção maligna que ele os libertou, para matá-los nos montes e bani-los da face da terra. Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade, e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo: Farei que os seus descendentes sejam numerosos, como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus. O que nelas estava gravado fora escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: Há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: Não é canto de vitória nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e o destruiu no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou na água e fez com que os israelitas a bebessem. E perguntou a Arão: Que ele fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? Respondeu Arão: Não te enfureças, meu senhor. Tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram: Faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eu lhes disse: Quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe-me o ouro. Eu o joguei no fogo e surgiu esse bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado motivo de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé, à entrada do acampamento, e disse: Quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Declarou-lhes também: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Pegue cada um sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Disse então Moisés: Hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou seu filho e o seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou neste dia. No dia seguinte Moisés disse ao povo: Vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor, e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Assim, Moisés voltou ao Senhor e disse: Que grande pecado cometeu este povo!
Fizeram para si um deus de ouro, mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés: riscarei no meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guie o povo ao lugar de que lhe falei, e meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. E o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. Êxodo, capítulo 35. Moisés reuniu toda a comunidade de Israel e lhes disse: estas são as coisas que o Senhor os mandou fazer. Em 6 dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia lhes será santo, um sábado de descanso consagrado ao Senhor. Todo aquele que trabalhar nesse dia terá que ser morto. Nem sequer acendam fogo em nenhuma de suas casas no dia de sábado. Disse Moisés a toda a comunidade de Israel: foi isto que o Senhor ordenou. Separem dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. Todo aquele que de coração estiver disposto trará como oferta ao Senhor ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro, madeira de acácia, óleo para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas, para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Todos os que dentre vocês forem capazes virão fazer tudo quanto o Senhor ordenou. O tabernáculo com sua tenda e sua cobertura, os ganchos, as armações, os travessões, as colunas e as bases, a arca com suas varas, a tampa e o véu que a protege, a mesa com suas varas e todos os seus utensílios, e os pães da presença, o candelabro com seus utensílios, as lâmpadas e o óleo para iluminação, o altar do incenso com suas varas, o óleo da unção e o incenso aromático, a cortina divisória à entrada do tabernáculo, o altar de holocaustos com sua grelha de bronze, suas varas e todos os seus utensílios, a bacia de bronze e sua base, as cortinas externas do pátio com suas colunas e bases, e a cortina da entrada para o pátio, as estacas do tabernáculo e do pátio e suas cordas, as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo, tanto as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, como as vestes de seus filhos, para quando servirem como sacerdotes. Então toda a comunidade de Israel saiu da presença de Moisés, e todos os que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor, para a obra na tenda do encontro, para todos os seus serviços e para as vestes sagradas. Todos os que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram joias de ouro e de todos os tipos, broches, brincos, anéis e ornamentos, e apresentaram seus objetos de ouro, como oferta ritualmente movida perante o Senhor. Todos os que possuíam fios de tecido azul, roxo e vermelho, ou linho fino, ou pelos de cabra, peles de carneiro tingida de vermelho ou couro, trouxeram-nos. Aqueles que apresentaram oferta de prata ou de bronze, trouxeram-na como oferta ao Senhor, e todo aquele que possuía madeira de acácia, para qualquer das partes da obra, também a trouxe. Todas as mulheres capazes teceram com suas mãos e trouxeram o que haviam feito, tecidos azul, roxo e vermelho e linho fino. Todas as mulheres que se dispuseram e que tinham habilidade teceram os pelos de cabra. Os líderes trouxeram pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Trouxeram também especiarias e azeite de oliva para a iluminação, para o óleo da unção e para o incenso aromático. Todos os israelitas que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram ao Senhor ofertas voluntárias para toda a obra que o Senhor, por meio de Moisés, ordenou-lhes que fizessem. Disse então Moisés aos israelitas: o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Hur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras, entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal. E concedeu tanto a ele como a Oholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros.
A todos esses deu capacidades para realizar todo tipo de obra como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e como tecelões. Eram capazes para projetar e executar qualquer trabalho artesanal. Êxodo, capítulo 36. Assim farão Bezalel, Aholiabe e todos os homens capazes, a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade, para fazerem toda a obra de construção do santuário. Realizarão a obra como o Senhor ordenou. Então Moisés chamou Bezalel e Aholiabe, e todos os homens capazes a quem o Senhor dera habilidade, e que estavam dispostos a vir realizar a obra. Receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra de construção do santuário. E o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas, manhã após manhã. Por isso, todos os artesãos habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam o trabalho e disseram a Moisés: o povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. Então Moisés ordenou que fosse feita essa proclamação em todo o acampamento: nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Assim, o povo foi impedido de trazer mais, pois o que já haviam recebido era mais do que suficiente para realizar toda a obra. Todos os homens capazes dentre os trabalhadores fizeram um tabernáculo com 10 cortinas internas de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, com os querubins bordados sobre eles. Todas as cortinas internas tinham o mesmo tamanho, 12 metros e 60 centímetros de comprimento, por 1 metro e 80 centímetros de largura. Prendeu 5 cortinas internas e fez o mesmo com as outras 5. Em seguida fez laçadas de tecido azul ao longo da borda da última cortina interna do primeiro conjunto de cortinas internas, fazendo o mesmo com o segundo conjunto. Fez também 50 laçadas na primeira cortina interna e 50 laçadas na última cortina interna do segundo conjunto. As laçadas estavam opostas umas às outras. Depois fez 50 ganchos de ouro, e com eles prendeu um conjunto de cortinas internas ao outro, para que o tabernáculo fosse um todo. Com um total de 11 cortinas internas de pelos de cabra, fez uma tenda para cobrir o tabernáculo. As 11 cortinas internas tinham a mesma medida, 13 metros e meio de comprimento, por 1 metro e 80 centímetros de largura. Prendeu 5 cortinas internas no conjunto, e as outras 6 no outro conjunto. Depois fez 50 laçadas, em volta da borda da última cortina interna de um dos conjuntos, e também na borda da última cortina interna do outro conjunto. Fez também 50 ganchos de bronze para unir a tenda, formando um todo. Em seguida fez para a tenda uma cobertura de pele de carneiro, tingida de vermelho, e por cima desta uma cobertura de couro. Fez ainda armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação tinha 4 metros e meio de comprimento, por 70 centímetros de largura, com 2 encaixes paralelos um ao outro. E fez todas as armações do tabernáculo dessa maneira. Fez também 20 armações para o lado sul do tabernáculo, e 40 bases de prata para serem colocadas debaixo delas, 2 bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe. Para o outro lado, o lado norte do tabernáculo, fez 20 armações e 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Fez ainda 6 armações na parte de trás do tabernáculo, isto é, para o lado ocidental, e 2 armações foram montadas nos cantos, na parte de trás do tabernáculo. Nesses 2 cantos as armações eram duplas, desde a parte inferior até a mais alta, colocadas numa só argola, ambas feitas do mesmo modo. Havia, pois, 8 armações e 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Também fez travessões de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo, 5 para as do outro lado, e 5 para as do lado ocidental, na parte de trás do tabernáculo. Fez o travessão central de uma extremidade à outra, passando pelo meio das armações. Revestiu de ouro as armações, e fez argolas de ouro para sustentar os travessões, os quais também revestiu de ouro. Fez o véu de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e mandou bordar nele querubins. Fez-lhe 4 colunas de madeira de acácia, e as revestiu de ouro. Fez-lhe ainda ganchos de ouro, e fundiu as suas bases de prata.
para a entrada da tenda fez uma cortina de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador, e fez-lhe 5 colunas com ganchos. Revestiu de ouro as partes superior e lateral das colunas, e fez de bronze as suas 5 bases.